Hiroshima, 1976. Hiroshima, fins de julho de 1945. A vida era normal nesta cidade de 250 mil habitantes e que até então tinha sido bombardeada apenas uma vez, sem grandes problemas. Hiroshima era famosa em todo o Japão por suas ostras e seus mercados. Mas, no resto do mundo, pouca gente tinha ouvido falar deste lugar. Até que no dia 6 de agosto de 1945, numa manhã clara e de sol, exatamente às 8 horas, 15 minutos e 17 segundos, teve início ali ruínas do único prédio que resistiu à explosão da bomba atômica no dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima. Elas representam a tragédia e o horror da guerra total. Estão no Parque Nacional de Hiroshima, junto com o museu, a chama eterna e o monumento às vítimas da explosão. Nesta urna estão os nomes de 80 mil pessoas que morreram no instante em que a bomba explodiu. Nela está a seguinte inscrição: descansem em paz, porque jamais cometeremos o mesmo erro outra vez. Devastação total. A cidade inteira tinha sido destruída. A explosão, que durou apenas 1 milésimo de segundo, no local da explosão, 500 metros acima do solo, não houve som algum. O clarão foi os que olharam. O asfalto e o aço pegaram fogo como papel. 80 mil pessoas morreram no instante em que a bomba explodiu, ou deformadas pela chuva negra. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945, a segunda bomba atômica foi lançada em Nagasaki. Em Nagasaki, a bomba caiu a 5 quilômetros do alvo, destruindo apenas 1/3 da cidade e matando de uma vez, em Nagasaki, 300 mil pessoas morreram ou ficaram seriamente feridas. A bomba atômica matou com o calor, com a explosão, e as vítimas dos raios gama pareciam perfeitamente normais, mas não sabiam o que tinha acontecido. Assim, de repente, caíam mortas. Em Hiroshima, quem não tinha morrido estava esperando a morte. Muitas vítimas de Hiroshima fugiram para Nagasaki, onde foram bombardeadas de novo. Não houve pânico quando a bomba explodiu. Os sobreviventes estavam estarrecidos e perambulavam entre os destroços e cinzas. Muitos simplesmente caíam mortos. Outros se atiravam nos rios, com o corpo em chamas e mortos de sede provocada pela radiação. Metade de todos os médicos de Hiroshima morreu na explosão. Ainda assim, 10 mil vítimas eram atendidas num hospital improvisado. Todos os dias, morriam 2 mil feridos, que eram enterrados em grupo. Mas, de quem foi o erro? E será que os líderes que decidiram jogar a primeira bomba atômica sobre Hiroshima consideravam isto um erro? Eu não gosto desta arma, disse o presidente Truman na conferência de Potsdam. Mas se for para salvar milhões de vidas, não faço objeções. Os cientistas que fabricaram a bomba, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Arthur Compton e Howard Urey, estavam convencidos de que se os alemães ou japoneses conseguissem uma bomba atômica, não hesitariam em usá-la. O ultimato aliado para a rendição incondicional do Japão foi recusado pelo gabinete japonês, que dias antes havia recusado uma proposta semelhante
do próprio imperador Hirohito. E no fim da lista de responsáveis, o comandante da operação atômica, o jovem coronel de 29 anos, Paul Tibbets, encarregado de lançar a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Hoje, o general Paul Tibbets, aos 66 anos, é diretor de uma empresa de jatos de explosion of the bomb. O senhor sente algum remorso ao lembrar que 80 mil pessoas morreram em Hiroshima só no momento da explosão? Não sei se remorso é a palavra certa neste caso. Eu acatei minha missão como uma coisa totalmente impessoal. Afinal de contas, eu não declarei guerra ao Japão. Não tinha qualquer responsabilidade direta, a não ser como um cidadão americano que, como membro das Forças Armadas, havia jurado cumprir com seu dever. E assim, tentei apenas cumprir com meu dever da melhor maneira possível. O fato de ter sido bem-sucedido em minha missão, do ponto de vista militar, me fez sentir bem. Mas eu lamento profundamente a destruição e a morte que ajudei a causar. O senhor 1945. Depois de quase 31 anos, é difícil lembrar de todos os detalhes. Mas ainda me recordo bem de algumas passagens. Nós embarcamos em nosso avião a 1h da manhã, aproximadamente, hora da Ilha Mariana. Partimos da ilha de e observadores que registrariam a explosão da bomba sobre a cidade. Quando partimos, a bomba estava desarmada. A parte final só foi armada quando já estávamos voando entre Tinian e Iwo Jima. Quando apontamos o avião para o local do lançamento, estávamos a 130 quilômetros de distância. Quando chegamos a uma área enorme, entrecortada de rios. Tudo o que fizemos foi chegar cada vez mais perto e sofrer com a espera do momento em que a bomba despencaria do nosso avião. Escolhemos como objetivo uma ponte sobre um rio perto. Estávamos, entretanto, preparados para isto com óculos escuros especiais. Já bem perto do alvo, fizemos uma última verificação com os 2 aviões de escolta, porque no momento que soltássemos a bomba, seria emitido um sinal de rádio. Este sinal de rádio colocaria em atividade os instrumentos a bordo dos 2 aviões aparelhados para medir a explosão, especialmente sua intensidade. Dentes e na boca um gosto estranho, provocado pela radiação atômica. Viramos o avião mais uma vez para observarmos a cidade. Nós estávamos a 10 mil metros de altura e vimos aquele enorme cogumelo de fumaça. Era uma cena curiosa para nós. Em Hiroshima, a reportagem do Fantástico encontrou um sobrevivente, Mantaro Shimizu. Ele se salvou milagrosamente, mas passou o resto de sua vida. O senhor estava no momento em que explodiu a bomba em Hiroshima? Eu estava mais ou menos a 2 quilômetros do local da explosão, caminhando por uma estrada perto de minha casa. No momento em que a bomba explodiu, eu não consegui ver nada, porque fiquei cego com o clarão. Depois, tudo ficou escuro, coberto por uma fumaça negra. Quando pude ver de novo, a cidade inteira estava destruída. O fogo ainda lavrava em alguns lugares. Eu estava estirado no chão, derrubado pelo impacto, e minha roupa estava também pegando fogo. Eu corri para um pequeno riacho perto de onde estava e me atirei na água, regando pela face. Eu não podia acreditar que estava vivo. Na cidade, centenas de pessoas se atiravam nos rios com o corpo em chamas e bebiam. As vítimas de Hiroshima preferem se manter no anonimato, mas, muitas vezes, não conseguem escapar de sua estranha fama. Mitsuko Yamamoto
foi uma das 25 moças enviadas a Nova York em 1955 para fazer operação plástica. Hoje, ela está com 40 operações para esconder parte de suas cicatrizes. Ela sofre até hoje. Mitsuko tinha 13 anos quando a bomba explodiu a 3 quilômetros de sua casa. Com exceção de sua mãe, todo o resto da família morreu. As duas vivem hoje reclusas e já tentaram se matar várias vezes. O Dr. Sadamu Ishida trata das vítimas da explosão atômica há 18 anos e diz que 30 pessoas morrem anualmente em virtude da radiação que receberam. Dr. Ishida, quais as doenças mais comuns das vítimas da explosão atômica? Os problemas mais comuns são queimaduras, desfiguramento e radiação. Agora, depois de muitos anos, são muitos os casos de leucemia e câncer de um modo geral. Além disso, temos estudado os problemas genéticos causados pela explosão atômica. Hiroshima é a cidade mais americanizada do Japão. Suas lojas são modernas e no estilo ocidental. Aqui se vende de tudo. A população duplicou desde o fim da guerra. 500 mil de habitantes. A única preocupação dos habitantes de Hiroshima com relação à tragédia é manter a paz. Assim, todos os anos, no dia 6 de agosto, milhares de japoneses se reúnem aqui, no Parque de Hiroshima, para protestar contra as experiências atômicas. Is